Será que tudo que a gente cozinha em casa é mais saudável do que aquilo que a gente compra fora de casa? Afinal, a gente já sabe que os produtos ultraprocessados tendem a não ser bons para a nossa saúde. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Esses dias eu assisti um vídeo de uma influenciadora bem famosa falando sobre os alimentos que a gente compra no supermercado, mostrando as listas de ingredientes e trazendo alternativas, segundo ela, mais saudáveis. Uma dessas comparações foi um pão de forma comprado no supermercado, que contém aditivos como aromas, conservantes, e aí também explicando essa recente polêmica de um conservante com componentes alcoólicos que vocês devem ter ouvido falar. Então ela listou todos esses aditivos e disse que muito mais saudável do que comprar um pão de forma no supermercado seria fazer o seu próprio pão em casa. E eu acho que essa mensagem é um pouco confusa, na verdade é bastante confusa, porque ela está assumindo que o grande problema do pão de forma são apenas os aditivos. Aditivos esses que estão presentes em quantidades minúsculas e que cumprem funções, muitas vezes, simplesmente de evitar que o pão acumule mofo na prateleira. Ou seja, ele estende um pouquinho o tempo de prateleira daquele produto. Mas, certamente, o problema de consumir pão na dieta tem muito mais a ver com a quantidade de calorias, com a quantidade de carboidrato, com a quantidade de farinha. E a farinha de trigo vai ser o principal componente de um pão, seja ele sovado em casa, seja ele comprado pronto. Esse exemplo, ele chama atenção para as limitações da heurística dos alimentos ultraprocessados. Quer explicar para as pessoas ou relembrar o que é o conceito de heurística? No meu livro, Uma Dieta Além da Moda, eu explico o que é heurística e é bem importante para essa conversa que nós vamos ter hoje. Abre aspas. Heurística é um procedimento mental simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, embora várias vezes imperfeitas, para perguntas difíceis. Heurísticas são processos cognitivos empregados em decisões não racionais, sendo definidas como estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo de tornar a escolha mais fácil e rápida. Parece complicado, mas vamos usar esse exemplo. Na definição dos ultraprocessados, que é uma heurística, você vai evitar alimentos com muitos ingredientes, com aditivos, alimentos prontos que já vêm embalados, que passaram por processos industriais. Nesse sentido, um pão de forma comprado no supermercado é um alimento ultraprocessado, enquanto que um pão feito em casa, com basicamente os mesmos ingredientes, farinha, água, fermento, sal, apenas não vai ter aqueles aditivos químicos que não são ingredientes, estão em quantidades muito pequenas e que no caso específico do pão servem, como a gente falou antes, basicamente para evitar que o pão mofe, por exemplo. Mas eu acho que deve ser evidente para vocês que não faz muita diferença para a saúde do indivíduo consumir um tipo de pão ou outro. Em seus ingredientes, eles são basicamente a mesma coisa. E eu acho que esse exemplo do pão, nesse momento em que aconteceu essa denúncia de uma marca específica ou de algumas marcas aí por causa desse conservante, ele acaba gerando um medo exagerado, talvez desnecessário nas pessoas com relação aos aditivos. Eu entendo que o objetivo é levantar a bandeira de que é melhor a gente cozinhar em casa. E eu concordo com isso, com esse conselho. É uma ótima recomendação. Mas a gente não precisa se aproveitar desse tipo de situação e usar esses argumentos para apavorar as pessoas de uma forma desnecessária. Para quem não sabe, para quem não viu essa notícia, é um determinado aditivo que acabava se convertendo em álcool
na fabricação do pão. Todo pão vai ter uma certa quantidade de álcool por conta da fermentação, mas ali as quantidades eram bem maiores do que o permitido. Mas o ponto é o seguinte, a heurística dos ultraprocessados, ela é muito poderosa. O que eu quero dizer com isso? Tem muitos estudos observacionais, é verdade, que mostram que o consumo de alimentos ultraprocessados está associado com todo tipo de desfecho ruim, obesidade, câncer, diabetes, doença cardiovascular, o que vocês pensarem de doenças crônicas e degenerativas tem associação com o consumo desses produtos. E também nos estudos, quando há uma redução do consumo dos alimentos ultraprocessados, a saúde das pessoas melhora. O ponto aqui é, será que tem alguma coisa específica dos aditivos que tornam esses produtos ruins? Ou são outras coisas que estão por trás desse grande guarda-chuva, dessa heurística dos ultraprocessados que explica por que o consumo deles está associado com tantos problemas? Hoje em dia existem várias hipóteses, né? O pesquisador Kevin Hall já conduziu vários estudos e continua estudando essas hipóteses para tentar comprovar e entender os mecanismos pelos quais esses alimentos estão associados ao ganho de peso em termos populacionais. Mas a gente não pode afirmar com certeza quais são eles. O que complica um pouco é que existem inúmeros motivos pelos quais os alimentos ultraprocessados podem produzir um consumo calórico excessivo. E o próprio estudo do Kevin Hall, que comparou o consumo de alimentos minimamente processados com o consumo de alimentos ultraprocessados contendo a mesma quantidade de carboidrato, proteína, gordura, açúcar, no qual as pessoas consumiram uma quantidade bem maior de calorias e ganharam peso quando elas foram sorteadas para o grupo dos ultraprocessados, sugeriu que uma das coisas que faz muita diferença é a hiperpalatabilidade, é o fato de ser muito gostoso. Por vezes, realmente os aditivos cumprem uma função de tornar esses alimentos irresistíveis, com o uso de realçadores de sabor e de aromas, por exemplo. Mas outras vezes é realmente o processo que garante que o alimento vai ter a textura, a crocância correta, e você tem bastante experiência com isso na indústria nessa área. Na verdade não existe nenhuma comprovação científica de que um aditivo em específico é capaz de transformar um produto em hiperpalatável ou hiper saboroso e nem viciante, né? Mas o que acontece é que na indústria de alimentos existem processos bem robustos para o desenvolvimento dos produtos, né? Não é uma coisa amadora como muitas vezes a gente faz em casa quando vai testar uma receita. Esses testes eles são feitos em vários níveis, em várias escalas e sempre com variações da receita e do processo para que sejam feitos testes com o consumidor-alvo e assim essa receita é aprimorada até que ela fique com a melhor experiência para o consumidor. Então, essas pesquisas, né, com o consumidor, elas levam muito tempo, elas são muito caras e são coisas que trazem informações bem importantes para a indústria conseguir fazer o melhor produto do ponto de vista sensorial, né? Porque vai ser esse que vai vender mais. No fim das contas, é isso que a indústria quer e precisa fazer para se sustentar. E além disso, né, desses dados que a indústria dispõe, os processos industriais eles são padronizados. Uma vez que são estabelecidos esses processos, a indústria garante a consistência da fabricação dos produtos. Então, sempre que você comprar aquela batatinha chips pronta lá no saquinho, ela vai ter a mesma textura, o mesmo tamanho, vai fazer o mesmo barulhinho crocante, ela vai durar por mais tempo. É muito diferente do que a gente teria se a gente fizesse essa batatinha em casa. Eu, por exemplo, que não sou uma grande cozinheira, eu nunca conseguiria fazer algo assim tão fininho, tão sequinho, tão gostoso, sem ficar encharcado, sabe? Então, sim, é possível fazer uma batata tão gostosa quanto a comprada pronta na cozinha de casa, mas não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que quer. E às vezes a gente até sabe, mas por alguma variável externa, aquele dia não deu certo, não ficou boa, porque a cozinha de casa não tem os controles que as fábricas têm. E veja, esse exemplo da batata chips
é um exemplo muito interessante, por quê? Porque não tem um monte de ingredientes e um monte de aditivos. Vocês vão encontrar marcas que os únicos ingredientes são batata, óleo e sal, ou seja, os mesmos ingredientes que você poderia fazer na cozinha de casa. E algumas até hoje em dia não tem nem sal, né? Por conta dessa preocupação com o sódio e os alertas no painel frontal. Mas eu volto ao ponto da heurística. Reparem como a heurística dos ultraprocessados ela é poderosa, porque a gente gastou aqui um monte de palavras e um monte de minutos para explicar. Mas se a pessoa simplesmente evitar alimentos ultraprocessados, ela vai evitar essa batata de saquinho, que é irresistível. É irresistível por todos esses motivos que a Sari falou, mas ela é irresistível. E tem um outro aspecto que a gente não pode perder de vista. Já pensou a sujeira, a confusão que é fazer batata chips em casa? A trabalheira? Você não tem nada disso nessa batatinha que você compra pronta. Ela tá lá, conveniente, barata, disponível e dentro de uma embalagem que você pode levar na bolsa, pode botar no porta-luvas do carro e comer em momentos que você não comeria aquela que você faria em casa e que na prática você não faria em casa porque é muito complicado, faz muita sujeira. Então, criam-se novas ocasiões de consumo com os alimentos ultraprocessados. Então, a heurística é isso, a gente pode não saber exatamente por quê, mas quando a gente evita eles, a nossa saúde tende a melhorar. Como vocês sabem, eu gosto muito de podcast, mas o que eu gosto mesmo é de escrever. Tanto que eu lancei o meu livro em 2023, Uma Dieta Além da Moda, mas esse processo de escrever o livro fez com que eu tivesse que deixar o meu blog um pouco em segundo plano. E uma forma que eu encontrei de retomar a constância nas publicações do blog foi criar uma área de membros do blog Ciência Low Carb. A área de membros funciona num sistema de assinatura com recorrência mensal ou anual, e nesse espaço eu coloco conteúdo novo semanalmente sobre saúde, alimentação, estilo de vida, ciência, emagrecimento, sempre com um olhar crítico e trazendo o que tem de mais atual para vocês. E ali também eu concentro as minhas interações com os leitores. Então, muito obrigado a todos os assinantes que viabilizam a continuidade desse trabalho que eu tanto gosto de fazer e que me permitem dedicar parte do meu tempo de consultório para isso. Quem quiser saber mais, é só acessar drsolto.com.br, clicar em área de membros e lá no final da página vocês vão poder ver os títulos e a prévia de todas as postagens que já estão lá. Mas vamos supor então que eu seja essa cozinheira que sabe fazer essa batatinha tão gostosa quanto a comprada pronta. Ela é melhor se eu fizer em casa com os mesmos ingredientes? Eu posso dizer que ela é mais saudável só porque ela não foi feita numa fábrica? Não, é a mesma porcaria. Então, isso é um detalhe importante e vocês vão lembrar que quando eu falei da definição de heurística, eu disse assim, olha, é um método que não é racional. Você está ignorando partes importantes do problema simplesmente para tomar uma decisão fácil que na maioria das vezes está certa. Sim, se você evitar alimentos ultraprocessados é bom para você, mas isso não significa que fazer em casa a versão caseira das mesmas porcarias vai ser bom para você. Na minha coluna do UOL na semana passada, o Guia do Supermercado, eu publiquei sobre hambúrgueres industrializados que podem ser saudáveis. E foi a maior polêmica. Eu acho que muita gente não conseguiu conceber na mesma frase a combinação dessas palavras, sabe? Hambúrguer, industrializado e saudável. E eu achei muito interessante ver os comentários. Porque, claro que tem muita gente que só olha o título, não lê o conteúdo e tira conclusões precipitadas. Mas mesmo entre aquelas que leram, teve gente que questionou se um hambúrguer feito apenas com carne, 100% carne ou apenas carne e sal, ele mesmo assim não seria pior que o feito em casa com esses ingredientes. E aí a gente vê que esse conselho de evitar tudo que vem de uma fábrica ou que vem embalado, por vezes, ele gera esse medo desnecessário, né?
Por que esse hambúrguer feito dessa forma por uma indústria vai ser tão pior que aquele que eu faço em casa com os mesmos ingredientes? Eu não vejo sentido em evitar esse tipo de coisa. É claro que tem aqueles que têm sim um monte de substitutos da carne para torná-los mais baratos, eu não estou falando desses. Mas eu acho que a gente precisa aprender a ler a lista de ingredientes e tomar essas decisões com um pouquinho mais de raciocínio lógico. Este é um belo exemplo em que a heurística dá errado. Porque sim, ele vem numa caixa, sim, ele vem embalado, sim, ele já vem moldado, congelado, pronto para tirar do freezer. Agora, o que ele é? Ele é carne moída, moldada num formato de hambúrguer e congelado. Ele simplesmente está acrescentando conveniência. As pessoas aí perguntam lá nos comentários da sua coluna, tá, mas eu não posso moer a carne e fazer? Claro que pode. Ninguém está dizendo que não pode, né? É lógico que sim. Se você gostar, se você quiser, se você tiver tempo, ótimo. Vai ser até mais legal, porque ele não vai ser congelado, ele vai ficar mais fresco, você vai fazer na hora. Mas e quem não pode, quem não tem tempo para isso? Por que não comprar uma boa opção industrializada e que esteja ali na geladeira para um momento de pressa? E veja, nesse exemplo aqui, a conveniência não significa que você vai ter um consumo excessivo e inadequado. É diferente do exemplo que a gente falou, da batatinha chips, que você vai comer na sinaleira, quando o sinal vermelho, você vai estar comendo aquilo ali. O hambúrguer você vai comer no contexto de uma refeição, no almoço ou na janta. Então, nem sempre ser embalado, ser processado, ser produzido na indústria é necessariamente uma coisa ruim e nem sempre feito em casa será uma coisa boa. A gente tem visto esse equívoco do feito em casa resolve os problemas na televisão em um determinado programa. Que a gente não vai citar nomes, mas todo mundo sabe, né? De uma cozinheira famosa que cozinha muito bem e faz pratos muito bonitos e é super didática na hora de ensinar as receitas, né? Mas às vezes a gente vê que essas receitas levam um tablete inteiro de manteiga, várias xícaras de farinha de trigo, um monte de óleo vegetal, açúcar, né? Xícaras de açúcar, um bolo que está sendo feito ali, como se fosse uma coisa muito saudável só porque está sendo feito em casa com ingredientes que a gente conhece. Só que na prática, se a gente for ver, a única diferença entre ele e aquele bolinho pronto Ana Maria é o tamanho, a embalagem e a conveniência. Ah, mas a Ana Maria tem alguns aditivos. Sim, mas o problema do bolinho Ana Maria não são os aditivos. E a ausência desses aditivos naquele bolo feito em casa com xícaras de açúcar e xícaras de farinha de trigo não torna aquele bolo feito em casa bom para a saúde. Então, nesse caso, a heurística realmente faz sentido apenas pela questão da conveniência. Porque, para falar o exemplo que eu falei antes, você poderia comer o bolinho Ana Maria no trânsito, enquanto você está parado no sinal fechado. E você não faria isso com aquele bolo que você fez em casa. Bom, até poderia, né? Poderia levar ele num Tupperware e comer. Mas o ponto é, você não soluciona o problema de comer bolo fazendo o bolo em casa. Se você é diabético, tem sobrepeso, se você precisa reduzir o consumo desse tipo de coisa, o fato de que o que você fez em casa não tem um conservante não vai torná-lo menos problemático. E quando a gente pensa em hipersabor, a gente não está falando só de aromatizantes. Existem alimentos que a gente faz em casa com receitas extremamente gostosas e talvez até já validadas aí por gerações e gerações. Sabe aquela receita da avó que várias vezes já foi repetida em ocasiões especiais e que é maravilhosa, extremamente palatável e que você não consegue comer só um pouquinho? A gente também pode dizer que ela é hiper saborosa. E ela não foi feita numa fábrica. Ela pode ser muito gostosa para celebrar uma ocasião, para ativar essa memória afetiva, mas a gente não pode assumir que ela é saudável só porque ela foi feita em casa e não por uma fábrica. Na verdade, eu penso que dentro da heurística dos ultraprocessados, a questão dos aditivos tem muito mais a ver com o fato deles serem um marcador desse tipo de produto, que é consumido em excesso em ocasiões que normalmente a gente não consumiria as coisas que a gente faz em casa, do que eles aditivos serem a causa de algum problema em si. Então sim, se você disser assim, eu não vou consumir nenhum alimento que tenha aditivos,
bom, você também vai estar eliminando a coisa que você consumiria em momentos inadequados, em quantidades excessivas. Mas o problema não era o aditivo, eles são apenas um marcador do tipo de produto que você come demais. E a gente trouxe essa conversa para cá justamente porque sabe que você que está ouvindo esse podcast faz parte de um público mais sofisticado, que está com interesse específico aí em saúde, em nutrição, em longevidade, em qualidade de vida. Então você vai conseguir olhar para a lista de ingredientes, vai conseguir pensar nessa diferenciação. E, portanto, lembrar que nem tudo aquilo que a gente compra é ruim só porque já está feito pela fábrica, mas também nem tudo que a gente faz em casa vai ser automaticamente saudável. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.